Olá! Para terminar a minha série de gravação de 3 vídeos que eu pretendo fazer para dar uma orientação para os projetos, eu vou apresentar agora a combinação. O que é a combinação? É a união de duas tabelas, ou seja, eu tenho uma tabela de salário base e tenho uma tabela de vendas. Na salário base, eu tenho, por exemplo, o nome e o sobrenome dos funcionários, os dados de setor, salário base, contrato, que nessa tabela de vendas eu não tenho. Essa aqui eu só tenho o registro das vendas dia a dia, né? Venda a venda, melhor dizendo, e daí eu faço aquelas orientações. Então, vamos supor que eu queira criar aqui uma nova página onde eu tenha os registros dos funcionários. Então, eu vou abrir novamente aqui páginas, uma nova página. Aqui eu posso criar uma seção, separador, cabeçalho, etc. Mas eu quero criar página como se fosse uma aba. Essa página eu vou chamar de funcionários. Funcionários, aonde eu vou pegar todos os funcionários da empresa. Então ela está em branco e eu vou utilizar essa página bem didática para tentar ser bastante rápido, e eu vou precisar pegar os dados de nome do funcionário, períodos e as vendas dele também. Então eu tenho que juntar dados de salário base com vendas. Como que eu vou fazer isso? O primeiro detalhe que é importante verificar: se por acaso o salário base não tiver aqui como número, é interessante a gente ir alterar lá, né, adicionar parâmetro e deixar ele para o mesmo padrão, né, número de inscrição, o mesmo padrão que está no campo similar ao do vendas. Bem, vou tentar explicar isso aqui. Vamos lá no Google de novo. Vamos no nosso Google Drive para eu buscar essas tabelas, para nós visualizarmos essas tabelas. E tem aqui, ó, salário base. Estou abrindo ela. Perdão, vou voltar aqui. Vou abrir em outra aba, tá? Abrir aqui, salário base. Essa planilha para a gente entender. E vou abrir vendas, só para nós entendermos o que eu estou falando. Olha só, salário base, ela tem o número de inscrição, o nome, sobrenome, setor, cargo, contrato e salário base dos funcionários. Na planilha venda, ela tem vendedor, dias, venda diária, ano, mês. Tá? Na verdade, o ano é a concatenação, né? É o ano que tem aquilo no dia da venda, e o mês é aquilo, isso aqui. Ou seja, essas duas colunas praticamente não precisariam existir. Mas elas estão aqui, eu vou deixá-las para evitar problema. Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso saber quais são as vendas do vendedor 1, que tem o nome 1, sobrenome 1, né? Nessa planilha aqui. Então eu preciso relacionar essas duas planilhas. Eu quero dados das duas planilhas. Bem, vou lá para o meu relatório, né, do Looker, e eu vou ter que então, nessa planilha aqui, nesse detalhe, eu vou ter que entender como fazer isso. Eu vou criar, para facilitar a nossa compreensão, uma tabela, que eu acho que é a forma mais simples de nós verificarmos. Não vou gastar energia com outras coisas. Bem, então olha só, aqui ou eu coloco na fonte de dados salário base, ou eu coloco na fonte de dados vendas. Se eu tenho um dado, eu não tenho outro. Bem, eu não quero nenhum dos dois, eu quero combinar dados. E aqui vem essa possibilidade de eu juntar as duas tabelas. Quando eu clico em combinar dados, eu vou criar uma combinação. E essa combinação ela vai ser guardada, vai ser salva e poderá ser utilizada em outras situações.
Então, eu vou colocar aqui a combinação, o nome dessa combinação é de salário base, vou fazer aqui, salário base, tech, vendas. E eu vou chamar ela de completa. Porque eu vou explicar depois porque eu estou chamando ela de completa. Bem, salvei, vou salvar ela com esse nome. E aqui eu vou selecionar as minhas fontes de dados. Então, a primeira fonte de dados é a minha primeira salário base. Veja bem, meu salário base ela é pequenininha, ela só tem 22 registros, tá? A cabeçalho mais 22. Essa aqui tem 113 mil registros. Então, eu vou botar à esquerda o meu salário base. Então, aqui, ó, salário base à esquerda. E eu vou associar ela com vendas. Então, eu já tenho essas duas planilhas associadas, né? Essas duas tabelas associadas. Quais dimensões eu quero incrementar aqui? Eu vou pegar praticamente todas elas, tá? Então, a primeira é o número de inscrição. Aí eu vou colocar, eu quero todos os outros dados, nome, sobrenome, setor, cargo e o salário base, logicamente, né? Então eu peguei todos esses campos que eu quero consolidar, né? Então eu estou colocando todos esses campos, né, essas dimensões. E o que eu quero associar? Eu quero associar com o vendedor. O que eu vou querer daqui? Eu quero o vendedor, que é o número, né? Eu vou querer associar a dimensão dia e vou querer as vendas diárias. Bem, tá feito. Bem, agora eu preciso associar, que é um vendedor, aquele código de venda, vendedor, né, que é essa coluna vendedor, que tem o mesmo código daqui, ó, número de inscrição, que na verdade o vendedor nessa tabela aqui é número de inscrição. Sugiro que toda vez que vocês forem usar o dado, padronizarem o nome das colunas. Então, isso aqui deveria ser número de inscrição também, e não vendedor, para evitar essas confusões. Mas eu deixo assim para que vocês exercitem. Feito isso, eu vou associar. Bem, como que eu associo essas tabelas? Existem várias formas de associação. Eu não vou explicar essas formas de associação porque precisa de um pouquinho mais de tempo para isso. Mas eu vou fazer uma forma de associação que é bastante completa, que é a externa completa. Por que ela? Aqui, toda vez que eu clicar numa associação, ela vai explicar o que acontece. O que ela faz? Retorna as linhas correspondentes da tabela da direita e as linhas não correspondentes. Aí ela explica o que ela faz. Essa aqui retorna todas as linhas das tabelas à esquerda e à direita, ou seja, ela junta, sejam elas correspondentes ou não. Então, se eu não tiver correspondência na tabela salário base, ela vai retornar vazio na tabela da direita. Mas se eu tiver correspondência, ela retorna as correspondências. Ótimo. Mas para fazer isso, eu tenho que ter um elo. Como que essas tabelas se comunicam? Elas se comunicam pelo número de inscrição e pelo vendedor. Então, é assim que elas vão se comunicar. Se eu não colocar esse elo entre elas, elas vão pegar todas as associações possíveis. Então, por exemplo, se eu coloco a informação cruzada, ela vem aqui, não requer nenhuma condição. Ou seja, eu não preciso falar que o número de inscrição é igual ao número do vendedor. E aí eles vão pegar todas as combinações, vai vir uma quantidade imensa de dados, ou seja, para todas as combinações possíveis. Então eu vou utilizar essa aqui, tá? Utilizando o número de inscrição e o vendedor. Bem, salvei isso. Essa é a minha combinação. Tá aqui, ó. Salário base, vendas completas, é o nome da minha fonte de dados, que é uma combinação das duas tabelas. Aqui tem as dimensões que eu vou trabalhar em cada uma delas. Salvo. Salvei.
Bom, eu criei essa fonte de dados. Então, olha só, ela já veio para cá. E eu já tenho aqui todas as informações de ambas as tabelas. Olha, mas veio aqui, ó, vendedor, quantidade. Sim, como tinha vindo lá quando a gente fez a planilha 1, as mesmas informações. Só que não apareceram os outros vendedores, porque olha só, os outros vendedores não, os outros funcionários. Porque eu tenho vendedor, eu tenho funcionário que não é vendedor, que não trabalha na operação. Mas por que, Adriano? Porque eu estou chamando aqui o campo vendedor. Eu não quero o campo vendedor. Na verdade, eu vou chamar o campo número de inscrição, porque o número de inscrição ele tem todo mundo que tem na tabela de número de inscrição. Nessa tabela vendedor não tem todo mundo, só tem os vendedores. Então eu coloco esse aqui e tiro esse aqui. Olha, retirei. Agora sim, eu tenho número de inscrição. E alguns números de inscrição, eles retornam só a quantidade de registros, porque eles contam só o registro que tem na tabela salário base. Eu só tenho um registro para esses que não têm associação com a venda. Então, e os outros? Os outros têm a quantidade de registros mais um, que é esse aqui. Esse que eu tenho na tabela salário base mais os outros. Então, esse aqui é a quantidade de registro. Bem, Adriano, mas desculpa. O que eu quero? Eu quero saber os dados, né? Então vamos lá, vamos pegar os dados. Eu quero incluir a dimensão. Quais são as outras dimensões? Eu quero o nome, eu quero o sobrenome, eu quero o setor em que esse cidadão trabalha, eu quero o nome, sobrenome, setor, o cargo. Cadê? Eu não botei o cargo lá. Esqueci de botar o cargo, mas tudo bem. O nome, sobrenome, setor. E o que eu quero também? Eu quero outras dimensões que eu vou fazer aqui. Então, eu já coloquei essas dimensões, continuo com essa dimensão aqui de registro de venda diária. Aqui eu vou colocar a dimensão que eu quero, que é a venda diária. Olha só que interessante. Já veio a venda diária. Quem não tem, pessoal, que aqui, ó, esse aqui é do setor de apoio administrativo, eles não têm venda diária, porque eles não são vendedores, eles não são da operação de venda, então eles não têm soma diária, tá? Eu vou retirar esse aqui, porque ele vai complicar, né? Ah, mas eu esqueci de botar o salário base, então vamos botar aqui, salário base. E também eu não tinha posto ali o salário base, não tinha posto. Caramba, Adriano, estraguei a minha combinação? Não, eu posso vir aqui e editar a minha combinação. Olha só, cargo, sobrenome, a gente tem que incluir aqui, né? Setor, cargo, salário base. Vamos ver aqui. Estamos com esses dados. Adicionar salário base. Ótimo. Então vamos ver se tem aqui salário base, venda diária, vendedor, nome, cargo, setor. Só ver. Agora eles têm que aparecer lá. Fechei, ou seja, eu posso editar minha combinação. Então vamos lá. Já verifiquei número de inscrição. Vamos colocar uma dimensão aqui. Nome, setor, salário base está aqui. Aqui o cargo. Eu coloco o cargo e o salário base. Eu não tinha achado o cargo, ele estava aí. Perdi o cargo. Vamos dar aqui uma atualizada. Salário base. Olha, eu vou ordenar isso aqui para ficar bonitinho, né? Que senão realmente não tá legal, né? Então tá nome, número de inscrição, nome, sobrenome, setor, cargo, salário base e a venda diária deles, total de venda diária. Posso admitir outra? Posso. Eu posso botar aqui a venda diária de novo, só que agora eu não quero a venda, eu quero a média conforme eu fiz. Então,
essa tabela, os dados estão aqui e eu consigo combinar essas duas tabelas. Logicamente que eu vou pegar e organizar ela do jeito que eu quiser, né? Então eu vou pegar aqui, por exemplo, para ganharmos um pouquinho de tempo, eu vou redimensionar, ajustar os dados, ele já ajusta os dados, e depois eu faço aquelas combinações todas para botar em nome de dinheiro, etc. Então, colocar em moeda, etc. Então, olha só para a gente fechar essa orientação aqui, nós temos uma tabela que tem o número de inscrição, o nome, o sobrenome, o setor que ele faz, o cargo que ele tem atualmente, o salário base dele, a venda diária e a média de venda diária. Então, eu já criei uma nova aba com a informação de todos os funcionários. E aqui, do mesmo jeito, nós podemos criar os gráficos e fazer todas as combinações necessárias utilizando isso aqui, a nossa combinação. Só para a gente entender um pouquinho melhor sobre combinação, nós temos aqui os dados, salário base, vendas completas, aquela combinação que eu criei. Se eu quiser gerenciar recurso, eu posso vir aqui, gerenciar fontes de dados adicionais, então tem salário base, tal, etc. Fechei. Ou gerenciar mesclagem de dados. Então tá aqui, salário base, venda completa. Ele tem associado um gráfico. Então, conforme as combinações que eu faça, eu posso associar quantos gráficos eu quiser. Então, eu tenho esse gráfico feito aqui. Então, pessoal, só para a gente entender, nós temos essas três abas, né? Nós temos a organização dessas três abas, a gente fazendo aqui, perdão, podemos mudar as abas, já desconfigurou alguma coisinha, mas está aqui a nossa base de dados. E por fim eu fiz a questão da combinação nessa aba funcionários. Isso aqui pode ser, essa é apenas uma combinação, isso pode ser feito, seria uma simplificação, vamos dizer, entre aspas, do PROC-V lá do Excel, ok? Espero que tenha sido útil, até a próxima.